Neville Goddard disse em uma de suas palestras que Deus não é um fantasma ortodoxo flutuando em um trono invisível no espaço sideral. Por conta desta e de outras afirmações que eu comecei a me aprofundar em seus ensinamentos, e eu entendi que você não pode ler a Bíblia como se ela fosse um livro histórico, mas sim como um livro psicológico. Você sabe o que Deus pode fazer, sabe que Ele te ama, que está em todos os lugares. Não é necessário ficar ouvindo isso várias e várias vezes, sem um sentido prático para as coisas. É até cansativo, para falar a verdade. E se eu te falar que tudo o que eu tenho falado nesse podcast está escrito na Bíblia? Olá, meu nome é Fernando e eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Como estamos acostumados com a maneira carnal de estudar a Bíblia, uma mudança muito drástica nesse pensamento pode ser difícil de se aceitar. Nem todos estão prontos para isso, como eu também não estava. Essa é a base da verdade que me libertou e me permitiu conhecer um mundo novo. Vou começar mencionando 2 trechos da Bíblia, que por sua interpretação errada, foi responsável por diminuir a força e o valor da mulher na sociedade, por muitos e muitos séculos. O primeiro é o versículo que diz: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5, versículo 23. O segundo versículo fala o seguinte: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Esse versículo fica em 1 Timóteo 2, 11 e 12. Se você é um conhecedor da Bíblia, pode ter ficado com um pé atrás com essas passagens, assim como eu, pois só consegui enxergar 2 possibilidades para explicar esses trechos inaceitáveis da Bíblia. Primeira, Deus é machista, pois está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Segundo, se Deus não é machista, então a Bíblia não foi inspirada por Ele. Qual você escolhe? Claro que é preciso analisar o contexto, mas esses trechos em particular são muito importantes. E também quero deixar claro que eu acho que a responsabilidade do homem de cuidar da sua esposa é realmente válida. Antes de explicar o que eles significam, vou tentar dar uma pequena explicação sobre o que eu entendo sobre programação neurolinguística. Temos basicamente 2 mentes, a consciente e a subconsciente. A mente consciente é responsável pelos seus pensamentos, é a sua razão. Se fosse um computador, teria um processador de 40 bits por segundo. A mente subconsciente é onde ficam os programas que controlam nossas ações, que cria resultados, que gera. Por sua vez, seria um computador com um processador de 1 a 10 milhões de bits por segundo. Qual das 2 mentes vence na hora de tomar uma decisão? Por exemplo, você sabe, racionalmente, que precisa acordar cedo para caminhar, que precisa ler mais, que precisa se alimentar melhor, que precisa guardar dinheiro, mas tem alguma coisa que te segura. E quando percebe, não fez nada do que deveria ter feito. Sabe o que acontece? O que está registrado no programa do seu subconsciente é diferente do que você decide no seu consciente. O subconsciente é mais forte, ele sempre vai prevalecer. E o que tudo isso tem a ver com os trechos da Bíblia que eu mencionei? Tem tudo a ver. O homem representa o consciente, a razão. A mulher representa o subconsciente, a criação. Vou mostrar na prática o que estou dizendo no próximo episódio do podcast. Até lá, se quiser ler o capítulo inteiro de Marcos 5 e tentar enxergar na prática o que eu acabei de explicar, fique à vontade. Isso é tudo por hoje. Te espero na próxima e continue sonhando.